Ah, o casamento. Essa trilha sonora que encanta os sonhos de muitas meninas e mulheres que vão embaladas culturalmente pela ideia de que a união definitiva com a pessoa amada é o sinal de que sua vida teve um final feliz. É filme, novela, desenho animado. Já percebeu que tudo vai se desenhando para terminar numa grande festa de casamento? E até na vida real carregamos essa imagem, né? Até praticamos inconscientemente nas nossas conversas. É como se o casamento fosse o objetivo central da vida. Você nasce para aquilo. Tanto é que depois do casamento a pessoa passa a ser vista como responsável, pai de família, mãe de família, pessoa de respeito, se endireitou, você acertou a vida, né? Já não vive mais na bagunça, nem sai pra gandaia. Eu sosseguei. Na música também é um tema bem recorrente. É um monte de gente que não pode ver uma igreja que já fica Imaginando chuvas de arroz da gente. Esse costume ritualístico que acompanha a história da humanidade desde os tempos mais remotos se transformou hoje em uma prática comum e faz parte da nossa cultura geral. Nesse vídeo, nós vamos acompanhar a evolução do casamento e entender como saímos disso para isso. O casamento é uma raridade entre os mamíferos. Apenas 5% das espécies se unem como casal. Por que será que nós, humanos, adotamos o costume da união conjugal? Cientistas acham que a monogamia, evoluiu por causa dos filhotes. Os bebês primatas, por exemplo, são muito frágeis, não conseguem sobreviver sozinhos. As fêmeas precisam de machos para ajudar na criação. Mas assim que os filhotes já conseguem se virar sozinhos, isso por volta de 1 ano mais ou menos, os casais já vão se separando para começar um outro ciclo de reprodução. Agora, entre os humanos, segundo a antropóloga Ellen Fisher, nós começamos dessa forma, mas tudo foi se alterando com a evolução. Além de os bebês humanos demorarem muito mais para amadurecer do que outros filhotes, o sentimento de vínculo entre os seres humanos é mais forte e fez com que nascesse o que chamamos de amor conjugal. O casamento, como conhecemos hoje, ele tem forte influência religiosa e as suas origens remete lá à Roma antiga. Na época, surgiram as primeiras cerimônias, com direito a traje especial para a noiva, flores brancas no cabelo, espinhos para segurar os penteados, e tudo tinha um significado, tá? As flores significavam a felicidade, os espinhos afastavam os maus espíritos. O véu, era uma referência à deusa romana Vesta, protetora dos lares, símbolo da honestidade e da virgindade da noiva. Na Grécia Antiga, no dia anterior ao casamento, a noiva dava uma espécie de adeus à sua vida de menina e consagrava seus brinquedos aos deuses protetores do casamento. À noite, a noiva caminhava da casa do seu pai até a casa do seu noivo e era acompanhada com flautas, cânticos de casamento, o himeneu, ou seja, era uma festa ao ar livre. Entre os vikings, a cultura era totalmente oposta ao cristianismo. Eles praticavam um casamento poligâmico, com uma esposa de primeiro escalão, que tinha todos os direitos, e com esposas e concubinas de segundo escalão. Os filhos dessas segundas esposas, eles não tinham nenhum direito, a menos que a oficial fosse estéril e aí seria repudiada. Duas coisas se levavam muito a sério nessa época: guerra e família. Então o casamento acabava se tornando uma estratégia para se manter a paz. As mães escolhiam o marido das filhas entre tribos diferentes, para que, uma vez misturado o sangue, a guerra entre parentes não deveria acontecer. Agora, na Europa medieval, os casais eles eram formados ainda crianças, quando aconteciam as negociações entre as famílias para agrupar os bens e ficarem cada vez mais ricas. Tanto é que o ritual de troca de alianças que conhecemos hoje já existia nessa época, só que era feita entre as famílias do noivo e da noiva. Normalmente é nesse momento que alguém sempre pergunta: e o amor? Os noivos não se amavam? Olha, isso
não era uma regra, tá? Pode ser que não se amassem, muitos nem se conheciam. Até hoje, inclusive, alguns acreditam que o amor é construído ao longo do tempo. A verdade é que não era uma prioridade isso, tá? Pelo menos não entre os que tinham posses. O casamento era cheio de regras, metas a serem cumpridas, era uma espécie de contrato mesmo. A virgindade era tida como essencial e após o casamento, o objetivo era a reprodução. O prazer sexual? Pode esquecer, era condenado pela igreja. Mas isso não quer dizer que não existia quem desobedecesse às regras impostas em nome de um grande amor. A história está aí repleta desses exemplos, né? Nesse caso, chamava-se de amor subversivo, que acontecia de duas formas, ou através do adultério, ou através do rapto, combinado entre o raptor e a raptada. Essa era uma forma de ludibriar as vontades dos pais, porque depois da primeira noite com o sequestrador, né, o pai já não podia oferecer essa filha como esposa a mais ninguém. De toda forma, a popularização do casamento por amor é algo relativamente novo e foi muito impulsionado pelo capitalismo. Afinal, as festas estão chegando a somas milionárias a cada ano que passa. O casamento realmente é um ótimo negócio, né? E assim como quase todas as práticas comuns do cotidiano, o casamento acompanhou a evolução histórica e foi se adequando à época e à cultura de cada sociedade. Espero que você tenha curtido esse tema, né? Se curtiu, deixa o like aí pra gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos toda semana. Estou esperando aí nos comentários novas sugestões de temas para que a gente possa conversar aqui com vocês. Um forte abraço, semana que vem tem mais. Eu vos declaro marido e mulher. Podem se beijar. Feliz aniversário!